Fala galera, bom dia, tudo beleza com vocês? Bom, vamos lá para a correção das nossas atividades da semana anterior então, tá bom? Essa correção de hoje, ela é referente às atividades do dia 8 de setembro, tá? Da semana passada, da terça-feira passada. Como vocês sabem, uma semana nós aplicamos atividade e na outra semana a gente aplica a correção, tá bem? Então vamos lá. Nós temos a nossa primeira perguntinha que diz assim, ó: explique as condições históricas que favoreceram o desenvolvimento da Revolução Inglesa no século XVII. Explique as condições históricas que favoreceram o desenvolvimento da Revolução Inglesa no século XVII. A primeira coisa que nós temos que lembrar aqui quando nós falamos de Revolução Inglesa é que nós estamos falando de uma revolução burguesa, né? Nós não estamos falando de uma revolução de uma camada pobre, nós não estamos falando aqui de uma revolução da classe baixa. É claro, eles estiveram inseridos dentro desse contexto revolucionário, né? E podemos dizer aí, ludibriados, enganados, seduzidos com uma proposta de uma melhoria de vida, tá, pessoal? Mas a primeira reflexão aqui que o professor faz com vocês é que, quando nós falamos de Revolução Inglesa, falamos de uma revolução burguesa. Condições históricas que favoreceram o desenvolvimento dessa revolução. Primeiramente, o descontentamento, né, e o desentendimento entre classes. Como assim, professor? Descontentamento e desentendimento entre classes. Você tem aí burguesia e você tem nobreza. Nobreza protegida pela monarquia, enquanto os burgueses não recebiam esse protetorado todo, não recebiam esses privilégios todos, né? Então, você tem aí um descontentamento da classe burguesa, que é detentora de capital, que possuem dinheiro, que possuem recursos para poderem fazer os seus negócios, mas que tem o seu comércio limitado, que tem o valor dos seus produtos taxados também, né, controlados aí pela monarquia. Você tem essa burguesia que está em ascensão, que está em crescimento, e ela não pode fazer muita coisa, porque ela está amarrada por estar submissa ao monarca e, consequentemente, também aí submissa a essa nobreza, né? Então, a burguesia se sente ofendida. Podemos dizer que esse é um dos principais fatores históricos que levaram aí a desencadear, então, a Revolução Inglesa. Outro fator muito importante, pessoal, foi a expansão, né? O contato através das vias marítimas de comércio. Então, os ingleses começaram a perceber que havia outras possibilidades de comércio, que havia outras formas de crescimento, que havia outras formas deles conseguirem acumular capital além do metalismo, né? Que era a comercialização. Então, a busca pela liberdade econômica para que pudessem fazer as suas transações, né, ali as suas comercializações via marítima, também foi uma das causas para que eles pudessem então fazer a Revolução Inglesa. Outro fator que nós podemos aqui analisar também nessa questão número 1 é o descontentamento também dessa classe comum, né? Desses camponeses, desses pobres, porque eles não eram vistos pela sociedade, né? Eles ficavam à margem da sociedade, era uma escória, né? E eles também abraçaram, né, junto com a burguesia, esta revolução para que então pudessem melhorar as suas condições de vida. Então nós podemos fazer essas três reflexões, né? A descoberta de um novo mercado, a dificuldade de relacionamentos, né, e a incoerência do tratamento entre burguesia e nobreza, o enfraquecimento do poder monárquico e também o descontentamento da classe pobre, né, das camadas pobres na sociedade. Então essa seria aí a resposta da número 1. Se a sua está semelhante, tranquilo, tá joia? Aí nós temos aqui a pergunta número 2, que tem toda uma introdução, e aí eu vou lá para a parte final, tá bem? Com base em tal afirmação, explique de que forma a Revolução Inglesa contribuiu para fazer da Inglaterra uma das maiores potências econômicas do período. Então, de que forma que a Revolução Inglesa ela contribuiu para fazer da Inglaterra uma das principais potências econômicas nesse período, né? Bom, quando a gente fala da Revolução Inglesa,
Vamos falar de novo, é uma revolução burguesa. Então, o que a Revolução Inglesa faz? Ela vai fortalecer essa burguesia, principalmente depois daquela guerra civil, né? Que foi aonde a camada pobre abraça aí a burguesia para que se instalasse o quê? Na Inglaterra? Uma república, né? Então, o que acontece? A república foi comandada aí por Oliver Cromwell e ele criou leis que favoreciam o quê, pessoal? Que favoreciam a navegação, né? E, consequentemente, o que acontecia? Eles conseguiam transportar por navios ingleses os seus produtos. E isso favoreceu o crescimento, né? Isso favoreceu aí a expansão do comércio burguês pela navegação, tá? Então, isso é um fator muito importante. Com isso, pessoal, fortalece muito os burgueses e eles passam a acumular muito dinheiro. E eram muitos burgueses dentro da Inglaterra. Portanto, então, nós podemos dizer que a Revolução Inglesa ela contribui principalmente para fortalecer a burguesia, que vão ser os principais industriários depois, né? Nós vamos ter aí depois a Revolução Industrial e tudo mais. Então, por que a Inglaterra ficou preparada para acontecer a Revolução Industrial? Porque ela teve acúmulo de capital. Acúmulo de capital esse que foi fortificado pela Revolução Inglesa, que tira esse poder centralizador da mão da coroa e passa então a dar uma maior liberdade de comércio, principalmente aí para os burgueses que eram submetidos. Tá joia, pessoal? Vamos lá para outra nossa perguntinha aqui. Qual o significado de um membro do parlamento ler a Declaração de Direitos para os Monarcas no momento em que eles são coroados? Lembrando que aqui nós estamos falando a partir do momento que a Inglaterra aderiu a uma monarquia parlamentar. Então, qual o significado de um membro do parlamento ler essa declaração, né, para o monarca? Isso é muito fácil, pessoal. Quando você tem ali uma pessoa comum lendo para o monarca os seus direitos, os seus deveres, né? O que ele está querendo dizer? Você é submisso a nós, você é submisso ao parlamento, você não vai comandar por si só, você vai ser o soberano, mas por trás de você existe um parlamento, você vai dever obediência ao parlamento, né? Então, esse é, em linhas gerais, o significado aí de um comum parlamentar lendo aí os direitos da declaração para um monarca no momento da sua coroação, tá? E por fim, nós temos a última perguntinha. O que mudou nas relações entre os reis e seus súditos a partir do momento em que eles são coroados pelos parlamentares, representantes dos cidadãos? O que muda é que quem vai agir diretamente com esses cidadãos, quem vai se posicionar diante daquilo que pode, não pode, correto ou não correto, quem vai punir, quem vai ouvir, quem vai julgar esses cidadãos é o parlamento. Não vai ser direto pela coroa, né? Porque antes a ordem era determinada exatamente e única e tão somente pelo monarca, e a partir do momento que você tem a monarquia parlamentar, quem vai decidir isso e quem vai tomar essa atitude é então o parlamento, juntamente com o monarca, é claro, tá bem? Pessoal, essa foi a nossa correção de hoje. Se ficou alguma dúvida, me chamem lá no privado, dá uma revisada nas questões de vocês, tá bom? E aquilo que restou aí, que ficou meio sem entender, pode me chamar que a gente conversa. Um abraço.